Pessoal, o que eu vou ensinar para vocês aqui nessa videoaula é uma matéria, tá? É um conteúdo que eu nunca vi absolutamente nunca ninguém ensinar sobre isso. E assim, isso tem extrema importância para a gente que somos criadores de conteúdo, isso é de extrema importância. Eu não vi cursos pagos, isso lembrando que é matéria de cursos de alto nível, tá? Então, como eu quero que vocês cresçam, eu que preciso ensinar isso a vocês que pouquíssimas pessoas ensinam, tá bom? Vamos para a tela do meu computador para você entender do que eu estou falando. E o que define essa aula? Palavras que não se pode usar em seus vídeos, tá? Você sabia que existe algumas palavras que, se usadas em nossos vídeos, elas podem ou derrubar o vídeo, ela pode fazer com que a sua conta em qualquer plataforma seja excluída ou pode diminuir o alcance do seu vídeo. Tem palavras que você pode usar, só que essas palavras vai diminuir o alcance dos seus vídeos. Então são três níveis, tá? São três níveis de palavras. Nós temos o nível amarelo, o laranja e o vermelho, que é palavras que jamais você deve usar. Nós vamos de um por um para que você entenda do que eu estou falando. Palavras que não se deve usar ou, se for usar, com muita moderação. Vamos para o primeiro nível. Aqui um nível pontinho amarelo, né? Primeiro nível, usadas com moderação. Primeiro vamos para as palavras que são usadas, que você pode usar, mas com moderação. Fica até o final, tá? Não seja apressado não, que vale muito a pena. É uma videoaula, então é um vídeo mais longo. Primeiro nível de palavras que você pode usar, mas com moderação, tá? Vamos aqui a primeira palavra, depressão, tá? Palavra depressão. Jander, eu posso usar a palavra depressão nos meus vídeos? Sim, mas com muita moderação. Você pode usar essa palavra, mas dependendo do contexto que você vai usar. Outra palavra que não se deve usar, mas se for usar, com muita moderação. Castigo, por incrível que pareça, palavras como castigo também devem ser evitadas ou, se for ser usadas, deve usar com muita moderação. E a terceira palavra também, doença. Então perceba que essas três palavras, depressão, castigo e doença, você pode sim usar elas em seus vídeos, tá? Desde que, dependendo do contexto como você fala. Por quê? O algoritmo, ele é super inteligente e ele entende até o tom da voz que você fala. Então, se você, como por exemplo, vou dar um exemplo aqui, como que eu devo usar alguma dessas três falas, mas com moderação. Vamos supor que eu vou falar de depressão nas redes sociais. A maneira certa de eu falar sobre a depressão seria o seguinte: vamos supor que eu vou começar um vídeo. Muito bem, pessoal, vamos lá nesse vídeo eu quero falar com vocês a respeito de, infelizmente, uma das doenças que tem assolado a humanidade, que é a depressão. Doença essa que nós temos que se conscientizar, etc e tal. Enfim, voltou usando uma palavra, mas com conscientização. Agora, se eu chego aqui para fazer um vídeo usando a palavra depressão, eu vou falar o seguinte: gente, esse negócio aí de depressão, tá? Essas pessoas que estão depressivas, isso é demônio. Isso não é coisa de Deus, não. Essas pessoas depressivas têm que procurar um médico. Na mesma hora, o algoritmo vai entender o tom que eu estou falando e vai, infelizmente, possivelmente derrubar o vídeo ou diminuir o alcance dele, tá? Então, depressão, castigo, doença, essas palavras assim, você pode usar? Pode, mas use com moderação. Deu para entender o primeiro nível de palavras? Vamos para o segundo nível de palavras. Palavras que você deve evitar. Aqui já entra o sinalzinho laranja, né? Sinalzinho de atenção. E quais são essas palavras? Primeira palavra, matou. Gente, essa palavra aqui, matou, matar, cuidado. Evita usar elas nos seus vídeos. São palavras fortes. Segunda palavra, segundo nível de palavra também, violência. E o terceiro, corpo. Existe mais palavras como essa? Sim, com certeza existe mais palavras que não se deve usar. Só que palavras como essa devem ser evitadas ou até substituídas, tá bom? Para que fazer o algoritmo entender que o seu conteúdo não é sensível. Se você usar alguma dessas palavras, matou, violência,
preso, corpo. Essas palavras aqui que eu acabei de te mostrar, se você usar essas palavras no seu vídeo, lembrando, dependendo do contexto de como você fala, ou as plataformas vai derrubar o teu vídeo, ou ela diminui o alcance. Você sabia que a plataforma diminui o alcance dos vídeos com palavras desse tipo? Por quê? Porque assim que você fala essa palavra, matou, violência, corpo, assassinou, esse tipo de palavra, na mesma hora o algoritmo escuta o que você fala e ele aciona um filtro dentro da plataforma que o que você está falando, o conteúdo que você está falando é tido como conteúdo sensível. Então ele vai, opa, peraí, tá falando de morte, tá falando de violência, tá falando de corpo, tá falando de sangue. Então não vamos entregar muito esse conteúdo porque nós não queremos que mais pessoas sejam atingidas com conteúdo sensível. Então, isso eu nunca vi ninguém ensinar em curso nenhum. Esse segundo nível de palavras são palavras que elas podem não derrubar o teu vídeo, mas vai diminuir o alcance dele. Vai acionar na mesma hora um filtro que é um conteúdo sensível. Então as plataformas vão evitar de entregar o teu conteúdo. Então muito cuidado como você fala e evita usar essas palavras. Lembrando, o algoritmo é inteligente, ele entende até o tom que você fala. Se você que não sabia. Se você fala em um tom sarcástico, ele vai entender. Se você fala em um tom de violência, ele vai entender. Se você fala em um tom de agressividade, ele vai, até o tom que você fala, o algoritmo vai entender que é discurso de ódio, vai evitar entregar o teu vídeo, tá bom? Mais uma, sabia disso? Agora vamos para o terceiro nível de palavras, que eu tô aqui olhando para cá, porque eu tô com o notebook aqui aberto também, para não perder a aula, tá? Terceiro nível de palavras vermelhas. Palavras que jamais, tá? Jamais você deve usar essas palavras no teu vídeo. Nunca, gente. Nunca use essas palavras no teu vídeo. E qual é essas palavras? Vamos aqui. Assassinato, estupro, terrorismo, suicídio, vacina. Sabia disso? Vacina, vírus. Então, esse tipo de palavra aqui, assassinato, estupro, terrorismo, suicídio, vacina, vírus, esse tipo de palavra, você nunca, preste atenção nisso aqui, gente, você nunca deve usar em seus vídeos. A partir do momento que você fala alguma palavra dessa, fala ou coloca num texto, coloca na legenda, na mesma hora, o algoritmo da plataforma vai entender que é um assunto sensível e provavelmente ela vai derrubar o teu vídeo e vai ativar o filtro mais uma vez da sensibilidade. Essas daqui e outras mais são palavras que você não deve usar nos teus vídeos de forma alguma, nem vídeo, nem live, nem em qualquer lugar. Quando você fala uma palavra dessa, o filtro de sensibilidade das plataformas vai ser ativado e você provavelmente ou perde o vídeo ou perde a sua conta. Se você monetizar nas plataformas, vai perder também a sua monetização. Então, cuidado. Essas palavras aqui você não deve usar. Arma de fogo, tiroteio, facada, certo? Essas palavras mais graves, não use. Não somente isso, pessoal. Vacina, você sabia que não pode usar vacina? Palavra vacina, nem vírus, não faça isso não, que é perigoso o teu vídeo cair. Você falar, se você colocar na legenda, se você colocar imagens que remetam a esse tipo de palavras, o teu vídeo ele vai ser provavelmente derrubado, tá bom? Então, resumindo a aula de hoje, eu disse que era uma aula longa, quem ficou até o final aprendeu. Evita palavras desse tipo. Palavras que você deve usar com moderação: depressão, castigo, doença. Lembrando que são palavras, dependendo do contexto como você usa. Palavra que deve ser evitada: matou, violência, corpo. Evita falar essas palavras. Se você vai usar, evita elas. E palavra que jamais você deve falar: assassinato, estupro, terrorismo, suicídio, vacina, vírus. A gente poderia adicionar aqui também, ó, sangue, tá? Evita falar essas palavras: sangue também, morte,
São esse tipo de palavras mais pesadas. Janda, eu entendi. Eu não devo usar essas palavras. O que é que eu faço então? Usa sinônimos. Troca as palavras. Como por exemplo aqui, em vez de você usar matou, diga tirou a vida da outra pessoa. Em vez de você usar violência, coloca tentou contra a vida da outra pessoa. Mas Jander, eu quero falar de assassinato. Como é que eu digo assassinato? Tentou contra a vida do próximo. Quero falar de estupro. O que é que eu digo para não falar a palavra estupro? Coloca tentou um ato sexual contra alguém sem a sua vontade. E aí o algoritmo vai entregar o teu vídeo, mas se você usar essas palavras, infelizmente seu vídeo vai ser barrado, tá bom? É a aula de hoje. Demorei a fazer uma aula, mas é uma aula de conteúdo exclusivo e também de curso pago e cursos mais elevados, certo? Se você sabia disso, tá bom? Continue fazendo. Se não fazia, faça, porque vai evitar que sua conta seja derrubada. Até a próxima aula, pessoal.